Não, eu também não esperava que eu fosse fazer esse podcast, mas cá estamos, a pedidos, alguns poucos. O Kitsune do dia é sobre guerreiras do K-pop. Como sempre lembrando, esse é o nosso formato mais livre, não é o Kitsune da semana, não é um podcast de 1 hora, é um podcast mais curtinho, de não sei quanto tempo que vai dar esse vídeo aqui. Lembrando que nós temos o financiamento coletivo do podcast, se você quiser ajudar mensalmente, fazer parte do nosso Discord, por exemplo, e discutir tudo que você assistiu comigo, que eu faço bastante parte das discussões também, fazer parte das votações de temas, tem o nosso Catarse. Mas também tem as nossas assinaturas do YouTube. Então eu peguei o valor mais baixinho que tem no YouTube, que é R$3,99, e você tem vídeos adiantados. Em vez de ser na segunda-feira, você recebe na sexta-feira anterior, e também os vídeos lendo, que eu ainda não gravei nenhum, mas os vídeos lendo os seus comentários que são exclusivos dos assinantes do canal, dos membros do canal. Beleza? Vambora. Eu assisti K-Pop Demon Hunters, as guerreiras do K-Pop, no cinema, com o meu filho e a minha mãe. Os dois já tinham assistido o filme e eu não, ok? Porque o meu filho, Augusto, 10 anos de idade, assistiu uma vez na Netflix. A minha mãe, que assiste muito drama coreano na Netflix, assistiu o filme 2 vezes. E aí eu vi que tinha uma sessão no cinema que era pra cantar junto. Aí eu falei pro Augusto, você quer? Porque o Augusto conhece todas as músicas. Ele assistiu uma vez só, mas aparentemente a criançada na escola não para de cantar ou tocar. Não sei se eles pegam o celular e tocam as músicas lá, mas enfim. Então ele conhece as músicas e ele gosta das músicas. Ele falou, sim, eu quero. Eu falei, beleza, vamos. Eu fui no meu aniversário. Esse foi o meu dia de aniversário com o meu filho. Foi ver K-Pop Demon Hunters no cinema porque ele queria. Eu pensei que a sessão ia ser mais caótica. Foi bem menos caótica do que eu esperava. E, obviamente, tomado de crianças. E as crianças, 10, 8, 7 anos de idade, muito empolgadas, cantando todas 100% das músicas junto do filme. O filme é um fenômeno inegável. E ele é, assim, eu tô fazendo essa review porque eu falei que eu assisti e teve alguns comentários falando, vai ter podcast, hein? Vai ter podcast, tem que ter podcast. E aí eu, tá, beleza, vamos fazer o podcast. Por que não fazer o podcast? Mas esse filme tá muito completamente fora do meu escopo e do meu lugar de fala. Porque eu não conheço absolutamente nada de K-pop. Eu não conheço nada. Tipo, a gente vê muito anime e muitas coisas sobre Japão. Então, um pouco de Japão a gente conhece. Eu conheço zero sobre Coreia do Sul. A pior Coreia, inclusive. Então, eu tenho pouquíssimo conhecimento de causa em qualquer um desses assuntos. O que eu tenho conhecimento de causa agora com uma criança pequena é filme infantil. E esse é um ótimo filme infantil. Eu gostei desse filme muito mais do que eu esperava, sinceramente. Obviamente que roteiro, né, a base da coisa, assim, a trama, né, do filme é bastante simples e bastante manjada. Você tem 3 protetoras do mundo. Aliás, são gerações de protetoras do mundo, né, que protegem o mundo criando uma barreira contra a entrada dos demônios com música. As protetoras do mundo dessa geração são, obviamente, cantoras de K-pop. Tem até uma montagem no começo que, se você conhece K-pop ou música pop coreana no geral, historicamente, aquilo deve ter sido muito legal. Porque é uma reprodução de fases do K-pop. E o pouquinho que eu conheço, eu lembro de ver um vídeo uma vez falando que o pop coreano é muito mais uma música criada para televisão do que uma música criada para rádio, então é uma coisa muito mais visual. E aí já tinha naquela montagenzinha, tinha umas cantoras meio anos 60 num programa de televisão apresentando, bem cara de anos 60 e bem cara de programa televisivo musical dos anos 60. E aí depois tem as diferentes gerações do K-pop, que é uma coisa que eu sei que existe, que eu não entendo nada de como elas funcionam, mas eu sei que existem gerações do K-pop. E aquilo deve ter sido uma boa reprodução das diferentes gerações do K-pop. Eu não tenho como julgar, mas eu olhei e falei, deve ser isso então.
Enfim, elas protegem a cada geração o mundo com a sua música, desde os tempos da Coreia do Sul antiga até os tempos atuais. E aí tem demônios que querem invadir a Terra e eles falam, tá, e se a gente fizesse o nosso grupo de K-pop pra, com a nossa música, atrapalhar o sucesso delas e atrapalhar a energia da barreira e conseguir invadir? Essa é a trama. A personagem principal, a menina principal do trio, tem sangue de demônio e ela quer esconder isso das amigas. Então, obviamente que isso ia gerar um racha no grupo, para ter um momento em que elas se separam, para depois ter um momento em que elas se juntam, etc, etc. Então, a trama, obviamente que se você assistiu 5 filmes na sua vida, você sabe o que vai acontecer. O charme de Caçadoras do K-pop não é na revolução da metalinguagem, da Nossa Senhora, tudo que ele faz de diferente. O charme está no fato de que, ainda bem, nós estamos lentamente saindo da era da dominância da estética Disney Pixar de animação 3D. Talvez alguma hora a gente canse um pouquinho dessa estética que dá pra dizer de certa forma que é uma estética Sony Animation, porque é uma animação da Sony Animation que é a mesma do Miles Morales e a animação é próxima. E o Miles começou, vamos dizer assim, obviamente que eu não vou conseguir dar pra vocês aqui um grande histórico do desenvolvimento da animação, que com certeza que se chegou no grande estúdio da Sony pra fazer essa animação, os caras que trabalharam nisso já fizeram vários outros curta-metragens com uma estética muito parecida e eu não vi, ok? Mas para o grande mainstream, o primeiro filme do Homem-Aranha, além do Aranhaverso, no Aranhaverso acho que é, né? Além é o segundo. Ele mostra um tipo diferente de animação, e aí desde então a gente tem o Gato de Botas, o Tartaruga Ninja, e agora esse aqui também, aquele da família Mitchell, eu acho, que também é muito legal, que é da Netflix, que eu não sei se é Sony. Então, é um estilo de animação muito legal, muito bonito, e que nesse aqui é aplicado de maneira muito eficiente, porque é aquela coisa que mistura, de certa forma, uma estética mangá-manhwa, né? Porque, obviamente, a estética manhwa é uma estética própria, inspirada nos mangás japoneses. Será que eu tô falando muita besteira aqui? Acho que faz sentido isso, né? Ou eu tô desrespeitando muito os manhwas? Eu conheço muito pouco de manhwa também. Mas a expressividade das personagens é uma expressividade bastante anime, no fim das contas. O que encaixa muito bem com esse tipo de animação. Então, parte do charme do filme está em aproveitar a eficiência dessa estética para criar personagens carismáticas. As 3 meninas do Huntrix são personagens muito legais. Elas têm aquelas características meio básicas, né? Ela tem, tipo, a mina que é mais fechadona, badass, você tem a mina que é mais infantil, bobinha, e você tem a mina que é a séria do grupo, que leva as coisas a sério. É um trio muito meninas superpoderosas. É muito meninas superpoderosas. Então, você tem a Florzinha, a Docinho e a Lindinha, e elas são bem marcadinhas, assim. E funciona, obviamente que funciona. E elas têm um exagero para exacerbar coisas muito naturais, muito normais de pessoas. Tipo, elas são astros do K-pop, mas tipo, só o que elas querem é sentar no sofá, comer besteira e ficar vendo TikTok. Tem essa cena no começo e gera uma identificação, sabe? E realmente gera uma identificação. Eu acho que esse filme, por um certo período de tempo no começo, ele tem um ritmo de Looney Tunes que eu achei um pouco demais. Ele tem um ritmo de perna longa. Então, elas estão no avião, aí tem o show rolando, aí o cara liga, aí elas percebem que na verdade no avião tem demônio, aí elas lutam, aí elas caem lá e fazem o show, e termina o show, e todo mundo bate palma, aí elas estão no corredor, elas estão no negócio, sofá, comer, aí senta, a outra mina pega o celular e lança a música, né, a Golden, aí lança a música e fala, vamos treinar, e não sei o que, pá. Eu acho que metade desse filme não tem respiro, é uma coisa muito estranha, tipo, obviamente que a gente tem que estabelecer rapidamente o primeiro, segundo e terceiro ato da coisa, né?
a virada pro segundo ato, que seria, no fim das contas, a chegada dos... Como é que é o nome dos caras? Saja Boys, né? Acho que é. A chegada dos Saja Boys é a virada pro segundo ato, porque aí surge o problema e elas têm que enfrentar esse problema. Esse período todo da virada do primeiro ato até a virada do segundo ato e depois os primeiros problemas causados pelos Saja Boys, eles vão para um programa de televisão, aí elas aparecem porque elas querem caçar os caras, aí os caras fazem elas descerem para participar do programa de televisão, pá, 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 pá. Não para. O filme é muito frenético, ele vai parar um pouco depois. Porque aí tem que ter a música mais lenta, a música romântica, né? Tem que ter uma música de tristeza, uma música de amor. Então você tem que ter... É um musical, e é um musical com humor, com luta, com romance. Então você tem que ter uma certa variação de atmosferas, né? Então ele tem que parar um pouco pra fazer a música romântica no fim das contas. Mas ele é meio frenético. Mas talvez, se você pensar que esse é um filme Netflix... E a Netflix tem, eu já vi várias entrevistas de pessoas que produzem para a Netflix, que já fizeram parte de sala de roteiristas, que já fizeram parte de produções como atores e tudo mais, falando que a Netflix de fato orienta as suas produções originais a pensarem em segunda tela. Então, existe um pensamento de o seu filme está concorrendo com o celular. A pessoa vai assistir na Netflix com o celular na mão. Então, ou você... O que normalmente fala-se é que você tem que reexplicar a história várias vezes, porque você tem que pressupor que as pessoas não prestaram atenção. Então, se você assistir alguma coisa da Netflix, pense nisso. É muito possível que você vê um diálogo expositivo num certo momento e ter um segundo diálogo expositivo cerca de 20 minutos depois, expondo a mesma coisa que foi explicada no primeiro diálogo expositivo. É porque um produtor, um diretor da Netflix falou, então, as pessoas estão olhando no celular, vão fazer uma outra cena pra explicar esse bagulho. Existe isso. Agora, eu acho que a abordagem deles é uma abordagem mais próxima de desenho pra criança, que é prender a atenção o mais rápido possível. A gente não pode deixar a criança se distrair. Então o bagulho não para. Ele é menos sufocante do que outros filmes infantis que eu já vi. Por exemplo, eu sempre dou o exemplo do Minions, porque eu assisti Minions 2 com o Augusto no cinema, e como eu já exemplifiquei, Minions 2 parece que você cheirou uma fileira de cocaína e entrou dentro de um carrinho numa re-rap. É bizarro. Você fumou crack e caiu numa re-rap e saiu correndo. Não é assim esse filme. Mas, de qualquer forma, ele é um pouquinho sufocante na primeira metade. Eu tava um pouco, tipo, quando é que esse filme vai parar um pouco pra eu respirar? E aí ele para num certo momento. Ele tem de tudo pra todo mundo, né? Ele tem lutas muito legais também. Ele tem sequências de luta muito legais. Não é exatamente o foco, né? Não é exatamente o foco do filme, mas ele tem. E elas são, de fato, legais. E tem as músicas. E eu não tenho como julgar as músicas pra vocês. Eu não gosto de musical e eu não gosto de K-pop. No geral, quando eu ouço qualquer coisa de K-pop, o bagulho simplesmente some na minha cabeça automaticamente. Foi o que aconteceu nesse filme. Eu não lembro de nenhuma música, tirando talvez o refrão do Guaraná, que eu vi em português, né? O Tata Guaraná, meu pequeno Guaraná, tchá tchá. Essa parte. E a outra música que eu falo alguma coisa, você, letal. Ela faz isso no meio da música? Não faz? Enfim. Então eu gravei... Letal é o nome da música, Guaraná é o nome da música. E tem outra música que é Brilho, em português, e eu não gravei nada dessa música. E essa música é a música principal do filme, até onde eu entendo. Mas o bagulho simplesmente saiu da minha cabeça. Teve um momento que foi engraçado pra mim, porque tem muito rap. Né? Porque o K-pop mistura muito, né? E sempre tem o rapper ou a rapper do grupo de K-pop, masculino ou feminino. Então tem um momento de rap no meio da música sempre. Ou quase sempre em pelo menos as músicas mais pop dançantes, não as músicas românticas do K-pop. Tem uma parte de rap. E o Augusto tava cantando rap junto. O Augusto gosta de rap de anime.
não exatamente de rap de anime, porque ele não assiste anime, mas ele vê muito rap de Ben 10, e ele ficava cantando uns rap de Ben 10 pra mim e uns rap de Steven Universo, por exemplo, na época que ele tava curtindo Steven Universo. Então, o jeito do Augusto cantar junto parecia que ele estava assistindo um rap de anime, o genérico rap de anime, né? Rap geek. Aí a música me pareceu muito um rap de anime, enquanto tava rolando. E talvez seja a Letal, eu acho que é a música Letal, que me pareceu muito uma música produzida para YouTube, sabe? Eu sou assim, eu sou fodão, eu sou demais, eu sou legal, não sei o quê. Porque letra de rap de anime é basicamente todas elas escritas em primeira pessoa para um personagem contar vantagem sobre si mesmo ou contar uma história triste sobre si mesmo para dizer que superou essa tristeza. É sempre assim. Ou é eu sou muito bom, ou é eu sofri, eu sou incompreendido, mas agora vocês vão ter que aceitar que eu sou muito bom. E o Letal parece muito o primeiro caso, é eu sou muito bom. E me pareceu rap de anime, o que é uma ofensa, eu acho, pra quem gosta de K-pop Demon Hunters. Talvez isso seja ofensivo, mas é só uma experiência pessoal. Eu fiz uma ligação de uma coisa pra outra e falei, caramba, eu tô vendo um rap de anime numa tela de cinema, eu paguei dinheiro por isso. Eu paguei ingresso de todo mundo, eu paguei 3 ingressos, eu paguei ingresso da minha mãe. E é um rap de anime. Eu podia estar vendo isso no YouTube, né? Enfim. De qualquer forma, o que sustenta o filme é o carisma das personagens e o timing cômico. Porque ele também tem um ótimo timing cômico. Eu acho que tem umas coisas muito legais que dependem muito de velocidade do corte ou de exageração de expressividade. Por exemplo, toda vez que elas veem os caras e acham eles bonitos, e aí fica... Deve ser isso, deve ser uma expressão coreana, né? A gente pensa em tanquinho, né? Barriga de tanquinho, elas pensam em milho. Porque a barriga parece uma espiga de milho, e aí estoura a pipoca no olho delas, que é uma piada visual que acaba traduzindo de um jeito muito fácil de a gente entender aqui, que eles fazem todas as transições, né? Primeiro a barriga dela, o olho dela fica com a barriga do cara, e depois fica com milho, e depois estoura a pipoca. Deve ser assim na Coreia. Enfim. Então é um filme bastante engraçado, é um filme bastante bem animado, é um filme que não para, é um filme que não tem barriga. Sabe, ele realmente não tem barriga, o filme. O que é, tirando a barriga de tanquinho dos caras, não tem barriga no filme. Eu só tenho um problema de verdade com K-pop Demon Hunters. Eu não sei se eu tô sendo chato aqui. Porque tem um detalhe na mensagem do filme e no caminho das personagens que eu gosto muito e que eu acho que não tem resolução. E eu fiquei chateado no final, porque eu achei a resolução ruim pra um negócio tão legal construído ao longo do filme. Que é... elas têm que proteger o mundo dos demônios, certo? E elas têm uma raiva muito grande dos demônios. Principalmente as outras duas, ou principalmente a coreógrafa lutadora mais esguia, autona. Só que a menina tem esse sangue de demônio, ela tem essa vergonha do sangue de demônio, ela acredita que ela vai conseguir... Inclusive eu acho que ela estava errada nisso, né? Porque se ela acabasse com todos os demônios, provavelmente ela morria junto. Mas ela colocou na cabeça dela, junto com a mestra, que ela ia apagar o sangue de demônio dela. E não que ela ia ser apagada junto. Eu acho que ela seria apagada junto. Essa é meu headcanon aqui. Mas ela quer expurgar essa coisa que ela tem vergonha de dentro dela. E é uma dessas histórias, esses filmes infantis, sobre aceitação. Boa parte dos filmes da Pixar são filmes sobre aceitação, por exemplo. Então é ela se aceitar, é ela parar de ter vergonha do que ela é na frente das amigas e tudo mais. Mas ela passar por se aceitar, ela tem também que aceitar o outro. Porque ela é o outro, certo? Ela tem que aceitar os demônios porque ela é um demônio. O que é muito difícil, porque as amigas dela odeiam demônios. E ao longo do filme você vai vendo que os demônios não são só o grande mal. Tem o demonhão, eu esqueci o nome dele, sinceramente. Guimá, lembrei. Tem o Guimá, que é realmente só um vilão. Ele não é exatamente um personagem, ele é uma força da natureza. Ele é uma força do mal. A personificação de uma força do mal. E o Guimá não precisa de redenção. Mas ao longo da história a gente vai vendo, através do cara, que é o Dinu,
que o Jinnu, ele é um demônio porque ele vendeu a alma dele e ele tem muita vergonha disso. E ele fala que, na verdade, os demônios sofrem sob o Guimá. Então ele também tem vergonha da história de vida dele e dá a entender, até se você olhar, tipo, quando eles fazem o grupo dos Saja Boys e vão pro mundo dos demônios, tem uns demônios agindo como se fossem fãs de K-pop normais, assim. Então tem o Light Stick aqui e tem uma fã recorrente dos Saja Boys ao longo do filme. Então, me fez acreditar que, na real, os demônios também são incompreendidos. O que deveria ser combatido é apenas o Guimá, porque o Guimá... Eu tô falando certo o nome dele? Eu acho que é Guimá. No momento do filme tem um cara que tem uma camiseta escrito Guimá em fonte do Metallica, quando tá todo mundo hipnotizado dentro do estádio. Eu olhei e falei, olha só, eu quero comprar essa camiseta, é uma camiseta interessante. Tem tanta roupa ao longo do filme que é inacreditável que não tenha na C&A e na Renner ainda. Cadê a camiseta do Guimá? Cadê a camiseta do produtor das Huntrix? Que ele usa o filme inteiro a mesma camiseta com a foto das três. Cadê bonecas das Huntrix em action figure super articulado? Elas têm um monte de uniforme. Gente! Me fez entender que quem deveria ser combatido era o Guimá, porque o Guimá usa os demônios. Joga os demônios para a Terra para fazer o mal, sendo que o mal é ele, mas os demônios são apenas criaturas de outra dimensão que têm sentimentos, porque elas falam isso. Você não tem como entender sentimentos porque você é um demônio, você não tem sentimentos. E aí, num certo momento, a menina principal, é Rumi? Acho que é Rumi. Ela começa a questionar isso. Tem até um momento que ela, antes de matar um demônio, ela para e fala: você tá bem? O que você tá sentindo? Você quer ser libertado disso? Alguma coisa parecida com isso. Aí chega a outra, a autona, e mata o demônio e fala: você tava falando com o demônio? Então tem até uma coisa de preconceito que precisa ser desconstruído. E eu pensei que, no fim das contas, todos os demônios teriam uma redenção. Não! Só um tem uma redenção. E no final tem uma grande batalha destruindo demônios como se eles não tivessem nenhuma personalidade. E os outros caras dos Saja Boys também nunca criaram, não foi criado. Eu só acho que é um problema do filme também, que seria muito legal se cada um dos Saja Boys também fosse um personagem um pouco mais ativo do filme e não só um estereótipo de grupo de K-pop, porque tem isso, né? Tem os estereótipos que cada um dos membros tem que... um dos papéis, digamos assim, que eles têm que se encaixar. Então tem o mais bonitinho infantilizado, tem o fortão atlético, tem o rapper e tem o padrão, que é o principal. E eles se encaixam nesses estereótipos para fazer a brincadeira com o K-pop, mas eles não são personagens. E talvez fosse interessante eles serem personagens. Mas se eles fossem personagens, o final deles seria meio trágico. Mas eles não são personagens, só o Jinnu é um personagem. E eu achei que isso foi uma coisa que o filme faltou fazer. Faltou completar. A jornada toda faz muito sentido. A jornada de aceitação da Rumi, a jornada de quebrar os preconceitos dela com o outro, que na verdade é parte do que ela é, a conexão dela com o Jinnu, que é uma conexão verdadeira. Eu comprei o romance, eu tava torcendo pelo casal, e eu pensei que tudo isso daria no final com: ah, então na verdade nós estávamos errados, o único que deve ser combatido é o Guimá. Não. O final eu achei meio genérico, se você considerar toda a construção do tema do filme. De qualquer forma, o filme é divertido. É um filme bem legal. Eu curti, eu achei divertido de assistir. Eu assisti, como eu já falei, numa sessão com um monte de criança cantando junto, porque a sessão era para isso. E foi legal. Meu filho passou o filme todo cantando junto. Minha mãe passou o filme todo cantando junto. Eu não, porque eu nunca tinha ouvido nenhuma dessas músicas antes da minha vida. Mas eu achei legal. Eu aprendi no primeiro refrão e no segundo eu tava falando Meu Pequeno Guaraná. E foi o máximo que eu consegui fazer. É isso. Muito bem, ficamos por aqui com este Kitsune do dia. Muito obrigado aos nossos assinantes do nosso top tier do Hall da Fama do Catarse. Lembrando que você no YouTube também pode colaborar
pelos membros do canal. Você pode virar um Kitsuner e poder apoiar com R$ 3,99 e ter vantagens, vídeo adiantado, vídeo exclusivo, que eu ainda tenho que gravar, mas é isso. O próximo vídeo vai ser um Kitsune da semana de verdade, mais longo, continuando a minha série de podcasts sobre My Hero Academia, beleza? Muito obrigado a você que ficou até aqui, falou!